Graça e paz, igreja, boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Se vocês puderem, por obséquio, apanhar suas Bíblias e abrir no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Vamos até o 10, depois tem algumas colocações para ser colocada em relação àquilo que nós estaremos falando nesta noite. Amém. Deus abençoe você que está na live também, que pode acompanhar, para a edificação da sua vida. A propriedade que nós estamos aqui é bíblica. Não há mais nada fora disso. Versículo 1, capítulo 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e a João, que iam entrar ao templo e adentrar, pediu-lhes que dessem a ele uma esmola. Mas Pedro, fitando nos seus olhos, ou fitando de uma forma sem forçar, mas como autoridade, juntamente com João, e disse: olhe para nós. E os olhava atentamente, esperando receber o que? A esmola, a migalha. E Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E, pegando na mão direita daquele homem que estava no chão, ajudou-o a levantar, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era mesmo que pedia esmolas, assentado à porta de Formosa do templo, e ficava ali, ou seja, ficaram ali admirados e espantados com o que tinha acontecido. Feche seus olhos por um instante. Pai Celestial, aqui estou para te glorificar. Aquilo que eu sei não é nada vale, Senhor, mas o que vale é o Teu Espírito Santo tocando nos nossos pensamentos, nas nossas vidas, e dirigindo a palavra, que ela tem que chegar ao coração daqueles que precisam, que estão sendo para ser edificados, que apenas não escutem, mas eles ouvem para a compreensão e edificação de suas almas. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, me use para ti. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Meus irmãos, a necessidade de nós estarmos aqui falando desse projeto, ou seja, desse processo, é que justamente Pedro e João, eles estavam já na segunda, ou seja, na segunda etapa, porque eles tinham uma etapa de manhã, que iam fazer tanto a oração como fazer holocausto. E nessa passagem pelas 3 da tarde, era a oração pública, era a oração das 15 horas. E todo dia, alguém levava esse coxo, né, o coxo aleijado, para a porta daquela parte onde se chamava Formosa, que provavelmente, segundo as escrituras, era a entrada principal do edifício. Mas o que acontecia? Você sabe que pela lei dos judeus não era permitido que um aleijado, um coxo, entrasse no pátio.
era a lei. Que lei, né? Não permitindo que ele pudesse participar. Então era uma intercessão. Será que se entrar um aleijado aqui na cadeira de roda, qualquer coisa, nós iremos rejeitá-lo? Será que nós iremos rejeitá-lo? Eu acho que não, porque nós vivemos na graça. E a graça é maravilhosa, porque o Senhor Jesus alcança aquele que está mudo, aquele que está destruído, aquele que é o pior, mais vil assassino, ele alcança. Como nós teríamos esse tipo de intercessão? Mas o que é? Será que, na verdade, nós podemos dizer que todos os dias, naquelas mesmas pessoas, a mesma dor, o mesmo lugar, o senso de propósito somente de sobreviver com as doações? E com muita convicção, essa seria a rotina da vida desse aleijado até a morte. Por quê? A função dele qual que era especificamente? Estar lá na porta para receber as esmolas. Dali alguém pegava ele e levava ele para sua casa, e isso era uma rotina. Qual que era a esperança desse homem? Qual que era a esperança? Praticamente não tinha. Ele ficava sem perspectiva, os sonhos, aquelas coisas todas que ele tinha. E o que acontece hoje com a nossa geração? Nós estamos esperando, como esse coxo, ser levados aos cultos de domingo, de quarta, de sexta, seguindo o rito dos cultos, voltando para casa na segunda, vamos de novo à rotina do trabalho, do estudo, enfim, de toda aquela nossa vida carnal que nós temos. E que de fato, o que esperamos disso? Se vivermos das migalhas. Porque esse aleijado, ele vivia das migalhas, mas ele não tinha perspectiva nenhuma. Agora, qual é a nossa perspectiva? Nós vamos viver de migalhas? Não. Podemos dizer que, será que o nosso conformismo, sem que quer ler, ou seja, sem que sequer nós paramos para ler a Bíblia, sem sequer para orar, sem que sequer para jejuar, se olharmos para a igreja primitiva, podemos sentir vergonha de que hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa que acontece no nosso meio, nós ocupamos o nosso tempo com uma coisa fútil, ou seja, com coisas fúteis. E o principal é o nosso amigo inseparável de cada um de nós, o celular. Que ele não, ou seja, que se não temos mérito algum para salvar as nossas almas, imagina então com esse vilão ao nosso lado, qual perspectiva que teremos? A perspectiva é assim: se nós já estamos condenados, ou não merecemos, não temos mérito de salvação ou nada, qualquer coisa semelhante, estamos condenados duplamente, e sermos cobrados todo o Senhor, ou seja, pelo todo o Senhor, pela nossa negligência, pelo nosso desprezo a Deus, ao Deus vivo. Aí fica aquela pergunta: podemos mudar essa situação? Será que podemos mudar de verdade a conduta, amados irmãos? Ou vamos ficar olhando o tempo passar, procrastinando? Amanhã eu faço, a semana que vem eu faço, se der certo eu faço, será que se der mesmo tempo eu começo? Aí quando você toma ciência de toda essa perspectiva, o que acontece? Passou um ano, você nem percebeu, e aí você fala: o que eu fiz para minha vida edificar? O que eu fiz nesse ano que passou? Nós já estamos quase no meio do ano. Aí você começa a pensar o que você fez nesse começo de ano. Vai pensando. Aí você vai falar: puxa vida, não fiz nada. E é a grande verdade. Agora, deixar de ser cristão de fachada, acho que é um principal processo que nós devemos incutir nos nossos dias. Por quê? Aí quando você fala: puxa vida, a realidade e a perspectiva que nós temos,
Será que nós estamos realmente servindo a Deus como devemos? Será que é isso que Deus quer de nós? Será que é isso mesmo que vai fazer você entrar para a santificação? Vai pensando, tudo isso é para você pensar. Quem, em vez de ouvir, às vezes fica somente escutando. Tem uma diferença entre ouvir e escutar. Uma vez eu tive uma palestra e essa pessoa, ela era mais surda do que ouvir. Aí ele nos deu a diferença do ouvir e a diferença do escutar. Quando você ouve, ele passa pelo seu pensamento, você regurgita ele, você coloca ele em ação e começa a lembrar. Quando você só escuta, vaza, você não lembra mais nada. Então essa é a diferença. E se nós estamos buscando santificar para a volta de Cristo, então nós não temos que perder tempo para que os nossos dias sejam dias de direcionamento ao Senhor. Veja bem, nós vamos ver no Atos capítulo 2, no versículo 42, como que viviam os primeiros homens da igreja, que acabou de ser colocado a unção e a veemência do Espírito Santo em 3.000 almas. Então, capítulo 2, versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, a partir do pão, partiam o pão, e nas orações, em cada alma havia temor, em muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes, ou seja, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e cantando com simpatia com todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então essa era a condição para que eles estivessem formalizados, que hoje, se nós pensarmos de verdade, nós podemos sentir não só vergonha, porque nós temos quantas versões da Bíblia, nós temos às vezes condições até financeiras para fazer coisas e não fazemos. Até hoje eu estava lembrando, né? Hoje o meu dia foi assim, eu não xinguei, tá? O rapaz estava eu estava parado, e aqui não é só para quem vai para lá. Ele pegou e passou na minha direita. Nossa, passou, eu não vi ele, quase que eu acabo pegando ele na rabeira. Aí eu falei, não precisa fazer isso, né? Pela direita é muito difícil, porque você não vê, a sua visão está aqui, Aí, quando ele passa aqui, você praticamente não vê. Então eu fiquei somente irado. Aí depois teve um outro lá com a motocicleta, que eles têm que esperar a parte de, como se diz no trânsito, né? Você tem que dar preferência para aquele que vem vindo aqui. E eles não deram preferência. Aí eu fui encostando devagarzinho, eles foram buzinando de mim. Eu falei, meus amigos queridos, com grande amor, vocês tinham que esperar eu chegar até aqui para vocês chegarem depois de mim. Mas eles não quiseram saber disso, só passaram do lado e foram embora. Depois acho que me xingaram, alguma coisa assim desse tipo. Então o que a gente pode dizer com isso? Nós estamos sujeitos às coisas bobas, sabe, que acontecem, mas é coisa que a gente fica chateado. Por quê? Porque não é coisa para acontecer, para você ficar, ou alguma coisa nesse sentido. Você pode até ficar bravo, mas não precisa xingar, não existe esse tipo de ira. Agora, o que nós podemos dizer a esse respeito? Que quem sabe, você, eu,
Quantas vezes o homem já viu: não posso te ajudar? Quantas vezes você chegou em algum lugar: não posso te ajudar? Quem sabe quantas vezes eu e você passamos por pessoas esticando a mão, te pedindo uma esmola, te pedindo algum dinheiro, e você ali passando batido, falando: que nada, ele vai pedir para comprar um crack, eu vou tomar uma cachaçinha, eu não vou dar dinheiro para esse cara não. Ou talvez porque temos o receio, ou quem sabe medo, mas na verdade o que nos falta é a mente de Cristo. Vocês sabem disso? É a mente de Cristo. Porque se nós tivermos a mente de Cristo, isso nada vai passar por dentro de nós. Porque se você tiver ali com 5, com 10, com o dinheiro que você tiver, você vai dar para essa pessoa. O que ele vai fazer com o dinheiro? O problema dele. O problema é que você na hora agiu com a mente do Senhor. E é claro, se você puder falar de Jesus naquele momento para ele sem um processo de interferência, é muito importante. Agora, tudo isso, se nós tivermos a mente de Cristo, para enxergarmos a verdadeira missão que Ele nos ordenou, não foi que Ele falou assim: não, faça o que você quiser, não, Ele nos ordenou como filhos de Deus. Quantos passam por nós sem esperar mais nada na vida, e possivelmente as suas esperanças, os seus sonhos tenham se perdido de tanto pedir solução momentânea. O que eu quero dizer momentânea é que a pessoa pede o dinheiro, ou ele vai fazer alguma coisa, ou vai comprar aquilo ali, ou vai comprar uma necessidade, mas no outro dia ele vai ter que pedir de novo, porque ele vai estar ali naquele lugar novamente, como estava esse aleijado. Ele estava lá sempre na porta do templo. Então há necessidade disso, para que nós nos conscientizarmos que possivelmente as suas esperanças, os seus sonhos estão perdidos de tanto pedir solução momentânea, porque mesmo que as esmolas tivessem alcançado um bom valor, no outro dia ele estaria lá novamente pedindo. Isso é realidade, não adianta você querer fugir, é realidade. Agora, o que nós podemos dizer? Em Atos, já li, né? Atos 2:42, mas nós vamos ler aqui, em Mateus 10:8. Você pode pôr, por favor? 10:8. Curai os enfermos. Mateus capítulo 10, versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês recebem de graça e deem também de graça. Então, aquilo que nós parece que esquecemos. Por que parece que nós esquecemos? Porque Jesus, Ele curou, os apóstolos curaram, e continua sendo curado pessoas, e vai continuar a ser curado até o dia que o Espírito Santo estiver aqui. Parece que nós perdemos esse feeling. Não existem mais milagres, não existem curas, não existe quem está doente ser intercedido. Então o que é que está acontecendo? Nós estamos perdendo o espírito que Deus nos deu de não ter temor para as coisas, para não nos engrandecer, mas para glorificar o nome do Senhor que está lá, que Ele é o precursor e o merecedor de tudo isso. Para ver que o meu tempo está acabando, eu vou finalizar. A conclusão que nós realmente chegamos, meus irmãos, é que Pedro e João, no seu olhar, determinou que aquele aleijado ia receber não uma esmola, mas ele ia receber aquilo que ele, acho que no seu pensamento mais queria, que era ter uma vida normal, suas pernas andando, sua vida, um trabalho e tudo mais. Então foi aquilo que, na expressão da sua mente, o que Pedro passou para ele: ouro e prata eu não tenho. Eles falaram: mas o que eu tenho eu te dou. Por isso, o que eu tenho eu te dou.
Jesus tem a salvação para nós. Ele nos deu de graça. Mas o sacrifício dele na cruz do Calvário foi derramar o sangue, sofrer todas aquelas percaminhos que estava, para que nós hoje pudéssemos ter o que? A esperança de um dia morar com Ele, lá no céu, participar da boda do Cordeiro, ser arrebatado, ou se não for arrebatado, se você vai ser um dia ressuscitado. E é por isso que, se Ele tem para nos dar, por que nós não aproveitamos e não desfrutamos de tudo que Ele tem para nos dar? Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus.